Bom dia. Bom dia. Só respondendo ao jovem lá que depois da música perguntou, já é hora do almoço? Agora vamos almoçar, palavra. Eu estou muito contente, né? Estou muito contente em ter sido convidado para falar nesse congresso onde vocês estão comemorando os 30 anos da juventude evangélica luterana aqui no Distrito Rio de Janeiro, e sobre esse tema, né, o que é ser jovem luterano hoje, né? E eu fico pensando que assim pensaram aqueles que fundaram a GELB há quase 90 anos atrás. Por coincidência foi um tio meu, pastor Alfonso Crick, que fundou a GELB lá em Picada Hartz. Hoje é Nova Hartz. Picada ia ser um nome muito feio hoje, né? Aliás, não por coincidência, esse meu tio também foi o que fez o casamento da mãe do pastor Brown, da mãe do pai, do pastor Brown, que é o nosso conselheiro. Enfim, só para me apresentar, para aqueles que não me conhecem, você tem muito jovem novo aí, né? Eu sou o pastor Gilberto Crick de Itaguaí, estou 17 anos aqui, o mais velho, né? E a minha palestra é mais um bate-papo. Eu não consegui me modernizar ainda para usar esses recursos todos aí, né, de PowerPoint e assim por diante. Então a gente vai conversar um pouco. Jovem luterano. 2 nomes, 2 designações, 2 qualificações de vida. Jovem. Acabamos de ver aí na devoção um jovem de 91 anos falando, uma jovem de 55, um que está em dúvida se tem 36 ou 37, uma jovem de 13. Bom, se olharmos na nossa Constituição, lá também tem designação quanto à questão de idade, né? O ECA diz que até os 12 você é criança, dos 12 aos 18 você é adolescente, dos 18 aos 29 você é jovem. Mas na verdade a gente é jovem enquanto a gente tem propósitos de vida. A gente viu essa semana nos noticiários uma senhora de 97 anos concluindo a faculdade e toda feliz porque ela vai exercer a profissão para a qual ela estudou e se formou. Que legal, 97 anos e é jovem. Então a juventude ela tem muito a ver com o espírito, com a vontade de continuar vivendo, de continuar aprendendo, de continuar se movimentando, de continuar em ação. Eu já vi jovens de 20 anos que eram velhos, né? Hoje está chovendo, hoje tem muito sol, hoje estou com dor de cabeça, hoje dói o joelho, dá tudo errado para mim. Não me dei bem nesse emprego, o patrão é muito chato. Não me dei bem nesse, porque os colegas não me entendem. Não me dei. Nada está certo, nada funciona, ou seja, já envelheceu. Então a juventude ela não tem muito a ver com idade, ela tem a ver com vontade de viver. Isso é ser jovem. E ser jovem luterano. Então, quando falamos em jovem luterano, nós temos que pensar em Lutero. Quem foi Lutero? Lutero foi um jovem muito adiante do seu tempo. E o seu tempo é um tempo de mudanças, de transformações, assim como é hoje. E talvez a gente ache que hoje o mundo corre muito rápido, mas no tempo de Lutero também foi assim. Eram guerras, revoluções, a prensa tinha acabado de ser inventada e foi uma viravolta na história. Se hoje nós temos a mídia, é graças à invenção da prensa que Gutenberg tinha feito. Então, Lutero viveu todas as mudanças que um jovem como eu, como você, vivemos hoje. E ele transformou muito. Não apenas na parte da questão de igreja, ele transformou o mundo em todos os sentidos. Lutero viveu as transformações em si mesmo. Ele era de uma educação onde se apresentava Jesus como um juiz. Na cidadezinha onde ele cresceu, na porta da igreja havia uma estátua de Jesus com uma espada na mão, uma espada de 2 gumes, e os olhos lançando raios. Esse era o Jesus, esse era o Deus do qual as pessoas aprendiam
em casa e na igreja, um Deus te observando, pronto a te fuzilar se você fizesse algo errado, e você sempre está fazendo algo errado. E Lutero viveu esse conflito, e viveu esse período de mudança, quando na Escritura ele descobriu que Deus é diferente, que Deus é um Pai amoroso, que Deus, o onipotente, o onipresente, o onisciente Deus, nos amou tanto que resolveu assumir a forma humana. Esse Deus que é onipotente, onipresente, que criou lá da eternidade tudo que existe, esse nosso mundo do cotidiano, esse Deus que fez um boneco de barro, chamou esse boneco de Adão, o primeiro pai, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, em determinado momento na história teceu um outro corpo, com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor, como fez o primeiro homem. Só que agora esse corpo ele teceu no ventre da Maria, e um corpo para ele usar, para ele o Deus eterno usar, e para se dar a conhecer a nós, para mostrar a face de Deus, para mostrar que ele não é aquele Deus que quer condenar, aquele Deus juiz. É o Deus juiz, sim, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um Deus amor. E é esse Deus que Lutero descobriu nas Escrituras e revelou ao mundo e traduziu a Bíblia para dar ao povo, dizendo: conheçam esse Deus, olhem para esse Deus, tenham intimidade com ele. E a palavra conhecer na Escritura Sagrada, ela quer exatamente dizer isso, intimidade. Lembra? Quando o anjo chega e fala para José que ele vai ser pai junto com Maria, ele diz: mas eu não, eles não se conheciam. Claro que se conheciam, eram noivos, mas o conhecer ali quer dizer intimidade. Quando nós olhamos para Deus, assim como ele mostrou a sua face em Jesus, e o conhecemos, nós temos intimidade. Lutero passou a ter intimidade tal que aquele jovem que tinha nascido em 1483, agora em 1517 tem a coragem de escrever 95 teses, pregar nas portas do castelo da igreja do Paço em Wittenberg e discutir essas teses com o mundo. Teses a respeito da fé, teses a respeito de um Deus que não vende o perdão dos pecados, mas ele dá. É graça, porque ele é amor. É um Lutero que 4 anos depois está diante do imperador, as forças civis, diante dos emissários do Papa, as forças religiosas, e diz: eu não posso de outra maneira, porque não é lícito, não é justo, não é correto um homem agir contra a sua consciência, a não ser que eu seja convencido pelas sagradas Escrituras de que eu estou errado. Eu não posso de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Esse é o jovem que conheceu Jesus. Esse é o jovem luterano. Por isso nós nos chamamos luteranos, para termos essa mesma coragem, esse mesmo ânimo, esse mesmo tipo de conhecimento que Lutero teve desse Deus que deixou a sua majestade divina para se tornar um ser humano e não se importou com isso. Aliás, Paulo fala isso na carta aos Filipenses. Vamos ouvir o texto? Quem tem o texto, por favor, bem alto do local onde está. Eu gostaria que os meus assessores aí tivessem de antena em pé. Por favor. Estou esperando majestade. 2:5-1. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Deus que não se importou em esvaziar-se da majestade divina, tornando-se um ser humano, e ele nasceu para morrer. No momento em que Eva engolia, quando passava pela garganta dela o fruto proibido, lá no horizonte já se vislumbrava uma cruz. Jesus tinha uma missão. Por isso que quando ele fala aos discípulos que precisava subir para morrer, eles dizem não, de maneira nenhuma. Ele diz, é para isso exatamente que eu vim. Ele veio para morrer. E ele se encarna, ele se torna carne. É difícil de entender isso, mas é exatamente isso, o onipotente naquele bebezinho. Ele não veio para ser aplaudido. Na época de Lutero se falava muito no Deus juiz. Hoje é o Jesus da glória, o Jesus da prosperidade, aquele Jesus que quer ser aplaudido, o Senhor. Tem igrejas que não gostam mais nem de comemorar o Natal, nem de falar no Jesus menino na manjedoura, porque não querem ver Jesus como a face de Deus encarnada. Mas se você não vê Jesus entrando na lama, na sujeira do nosso pecado, você não pode sair dela. Ele entrou para que nós pudéssemos sair dessa situação de perdição eterna. E é por isso que ele se esvazia, ele se humilha, ele se torna um homem. Mas de nada adiantaria se as pessoas não o vissem dessa maneira. Como muitos não veem, só veem o Deus da glória. Eu fico olhando a multidão hoje em dia, as pessoas trabalhando, estudando, correndo, a gente bate com as pessoas no mercado, no banco, na loja, e dentro do ônibus, dentro da van. Será que essas pessoas têm tempo para olharem para Jesus? Será que na época de Jesus era diferente? Há 2000 anos atrás? Só José e Maria, naquele momento em que batiam de porta em porta, de hospedaria em hospedaria em Belém, sabiam que naquela gravidez, naquele ventre, estava Deus onipotente. E os hoteleiros perderam a grande oportunidade de hospedar Deus em sua casa. Não tinham olhos para Jesus. As pessoas corriam de um lado para outro, fazendo seus negócios, ganhando um bom dinheiro, porque o recenseamento movimentava pessoas e dava um grande lucro. Olha o lucro que o Brasil teve com a Copa do Mundo. Pessoas de todos os locais indo ali para as suas cidades. Movimentou muito dinheiro, eles estavam preocupados com seus negócios, com o seu dia a dia, e não tinham olhos para olhar para Deus. Entretanto, naquela noite, havia alguns pastores de ovelhas que, cuidando das ovelhas, atentos ao seu trabalho, olhavam para os céus. E já que esses estavam olhando para os céus, o céu não pôde se conter de tanta alegria pela realização daquela profecia de milhares de anos, de que naquele momento, naquele dia, naquele instante, Deus estava se fazendo homem, e os anjos aparecem para aqueles que tinham olhos para ver e dizem: não se assustem, hoje é o dia do Evangelho, é o dia em que nós estamos trazendo para vocês a boa notícia de que nasceu o Salvador de vocês. Vocês que têm olhos para ver, vocês que estão olhando para nós, hoje nasceu o Salvador de vocês. Primeira vez que aparece a palavra Evangelho na Escritura Sagrada. No Antigo Testamento não tinha. O Evangelho significava isso: a vinda do Rei, a vinda do Salvador, aquele que viria derrotar os nossos inimigos. E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Como diz João 1,14, vamos ouvir o texto? A pessoa que tem o texto, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo, a palavra que lá no início disse: haja luz, haja planta, haja animais. E olha como ele trabalhou. Já pensou? Jesus pintando a zebra, que legal, dando aquele sorriso irônico para a hiena,
se preocupando em esticar o pescoço da girafa. Ele continua trabalhando. Diz a Bíblia que ele continua fazendo uma cidade maravilhosa. E em vista das outras criações que ele fez, essa é uma obra que eu não quero perder. Se fez homem, o Verbo cheio de graça e de verdade. Ele veio para trazer o amor, o perdão, de graça por graça. De verdade, Ele é a palavra. Ali, Maria estava acalentando quando nasceu naquela noite. O Deus com braços, com pernas. E os pastores que tiveram olhos para ver, agora estão lá, adorando o menino Jesus, o seu Salvador. E eles então agora têm intimidade, porque eles conhecem Jesus. E eles passam a falar de Jesus para todas as pessoas, porque quem conhece Jesus não fica calado. Assim também fizeram os magos, que tiveram olhos para ver a estrela que havia sido prometido há muito tempo atrás. A estrela de Judá vai brilhar quando o rei nascer, e eles seguem a estrela. E eles agora têm olhos para ver e conhecem Jesus. Levam seus presentes, sua alegria, sua gratidão, e falam de Jesus a todas as pessoas. Aquele Jesus encarnado, a face de Deus, como Jesus disse a Filipe e aos discípulos: quem vê a mim, vê ao Pai. Aquele Jesus que trabalhou com seu pai na carpintaria. Imaginem Jesus trabalhando com madeira, cortando, serrando a madeira que ele criou, ele que plantou as árvores, mexendo com o prumo, com a régua. Como ele aprendeu? Ele teve que aprender a andar, chutar o chão, cair, se machucar, assim como eu e você. Ele teve dorreu. Aquele seu trabalho com o prumo, com a régua, depois a gente vê muito presente em todas as suas palavras, com exatidão, com retidão. Enquanto os escribas e fariseus o tentavam em alguma palavra, ele sabia muito bem como dosar, como falar, como responder. Talvez enquanto ele batesse com o martelo num prego, pregando uma cadeira, uma mesa, ele pensasse naquilo que aconteceria depois, quando ele estivesse esticado na cruz e o soldado romano pregando com prego, com martelo, os seus braços por causa de nós. Esse é o Deus que ali está, tão divino, mas tão humano, cheio de graça e de verdade, que muitos não querem ver, mas é assim que ele se manifesta, assim que ele se dá a conhecer. É assim que um dia ele chega na carpintaria e diz: mãe, chegou a hora, é hoje que eu vou sair. E só ela e ele sabiam o que estava acontecendo, porque há 30 anos atrás ela havia recebido a mensagem do anjo dizendo: ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador, e ele tem uma missão. E a partir dali ele sai. Ele poderia ter ficado, poderia ter voltado em outra época, quando a cruz estivesse fora de moda, para morrer de uma maneira menos dolorida. Mas ele é um Deus que ama. É um Deus que passou por tudo aquilo que eu e você passamos. Ele entende a cada um de nós. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de verdade. É o Deus que, vivendo no meio daquele povo que o ignorou, a pedra que os construtores rejeitaram, que foi perseguido, que foi caluniado, mesmo assim os amou, e sabendo que eles gritariam logo mais: crucifica-o, crucifica-o, ele dizia: amai os vossos inimigos. Eles estavam se fazendo inimigos dele. Vamos ouvir o texto? Quem tem o texto? Mas a vós que isto ouves, digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Ele é a palavra encarnada, cheia de graça e de verdade, que fala, que ensina e que pratica. E lá na cruz, quando está abandonado pelo mundo inteiro, zombado, ridicularizado, porque o diabo ele não quer só machucar a carne, ele não quer só rasgar a carne, ele quer rasgar o espírito de Jesus.
E então começa a zombaria. Ué, você não é Deus? Sai daí. Não é você? Não era você que curava as pessoas? Sai daí. E meneava a cabeça. Viu? O diabo quer rasgar o espírito de Jesus. E todos zombam, riem, ridicularizam. E quando ele, que é o Deus onipotente, poderia pedir que Deus mandasse uma legião de anjos para acabar com tudo aquilo logo, ele se enche de misericórdia, de amor e diz: Pai, perdoa eles. Vamos ouvir o texto? Quem tem o texto, faz favor. Eu gostaria que todos aqueles que têm o texto já deixassem sua Bíblia aberta. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, partiu o exército, e ele lançava os ossos. Não sabe o que faz. Nós sabemos o que fazemos. Nós temos olhos para ver Jesus. Nós conhecemos Jesus. O jovem luterano, ele tem olhos para ver Jesus. E ele conhece Jesus. Ele tem intimidade com Jesus, porque ele sabe que Jesus fez tudo isso por amor a ele. E mais, ele sabe que Jesus está ao seu lado todos os dias. E ele diz: tudo que você passou, eu já passei. Você está se sentindo sozinho? Um jovem que está cheio de espinha? Eu já fui humano, eu já tive também. Você está meio fora do peso, meio gordinho, meio magro demais, sofrendo bullying, gozação? Eu já passei por isso. Você não está sendo compreendido pelos seus irmãos, pelos seus pais? Eu já passei por isso. A Bíblia diz que os seus irmãos não entendiam. Você está passando por dor, por sofrimento? Eu levei bofetada, cuspida na cara, meter uma coroa de espinho, chicotear, gravar uma lança, me crucificaram na cruz. E como ele entendia? Sabe, ele era tão humano que às vezes a gente não consegue entender. Mas quando ele chama os discípulos, que são pescadores, para serem pescadores de homens, ele primeiro os chama para andar com ele e aprender como fazer. E é assim que ele quer que a igreja faça. É assim que eu e você, como jovem luterano, fazemos. Viver Jesus no dia a dia, ali onde estamos. Lembra daquela mulher viúva, levando para o enterro seu único filho? Jesus, como Deus, ele realmente podia tocar o esquife como fez e restituir aquele filho para a viúva, porque Deus sabe muito bem o que é perder o filho único. Lembram daquela senhora samaritana que havia já perdido a sua virgindade há 6 camas atrás, que já tinha tido 5 maridos e esse com quem ela estava não era seu marido, quando ela já tinha servido aos desejos dos homens da época, e uma mulher nessa época não tinha valor algum a não ser para eles. Jesus senta com ela e diz: vamos beber de uma outra água, de uma água que refrigera a alma e o espírito. Vamos ter um novo propósito de vida. Eu sou Cristo. Vamos lá. E ela se enche de vida. De repente, aquela senhora que já devia estar quebrada de tanta zombaria, de tanto uso e consumo, se enche de vida, de alegria, e vai ao povo da sua cidade e diz: achei o Messias. É esse jovem. E aquela senhora que sofria de uma hemorragia há 12 anos e a Bíblia diz que ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos da época, tinham levado tudo dela, mas ela ainda tinha fé. Ela ainda por dentro tinha uma réstia de juventude que dava uma esperança de vida. Se eu tocar nele, e quando ela toca, há uma transfusão de sangue imediata e ela fica curada. De mim sai o poder. Quem tem olhos para ver Jesus e conhecer Jesus recebe o poder da santificação, do perdão.
O jovem luterano, ele recebeu essa condição. Ele recebeu esse perdão e ele vive esse perdão no seu dia a dia. Ele sabe que tem ao seu lado o Deus, que é Deus sim, mas o Deus que também é homem, que o entende e que o está levando para fora de um mundo contaminado pelo pecado, porque quando ele sobe para a ressurreição, quando ele volta ao céu, ele deixou a porta escancarada. Ele disse: eu tenho muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Isso que é maravilhoso. Ele deixou a porta escancarada. Por isso nós não temos medo da morte. O mundo tenta disfarçar a morte de todas as maneiras. Eu agora voltei de uma viagem em Manaus, onde eu fui acompanhar a cirurgia de uma sobrinha minha. E lá no hospital, eu não parecia nem um hospital, estava na sala de espera, ar-condicionado, bancos, cadeiras confortáveis, televisão. Depois eu subi, os médicos, cada 5 minutos passava um médico, um estagiário, tudo limpinho, parecia um hotel 5 estrelas. Claro que quando vinha uma sirene, trazia alguém todo quebrado, a gente acordava com a realidade. Porque o hospital, ele não nos torna perfeitos, ele apenas prolonga o nosso momento do encontro com Deus, como aquele senhor que tinha que fazer a revisão, tinha câncer, fez uma cirurgia, tinha que fazer a revisão, e ao chegar na portaria tinha uma jovem estagiária que estava com prontuário, e ela foi fazer a entrevista, não conhecia o homem, e disse: o que o senhor tem? Ele disse: câncer. Caiu a caneta e ela ficou um pouco trêmula, olhou para ele e disse: mas você está em estado terminal? E ele, olhando para ela, disse: não estamos todos nós? Não estamos todos nós? Você sabe a hora da sua chamada? Eu não sei a minha. Pode ser hoje. O jovem luterano está sempre preparado, porque ele não tem medo da morte. As pessoas lá fora tentam disfarçar, maquiar, tentam fugir dessa ideia o tempo todo. Se você quiser acabar um assunto, quando você tiver com uma roda de amigos, seja falando de política, futebol, de moda, de unha, né? De cabelo, pergunte o seguinte: como é que você se sente diante da sua iminente morte? Acabou o assunto. Ô pastor, o que é isso? Eu sou jovem, eu tenho uma vida pela frente, eu estudo. E aí? Não, mas eu vou fazer pós-graduação. E aí? Não, mas eu vou fazer mestrado, fazer doutorado. E aí? Não, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou comprar uma casa, um carro, E aí? E eu vou perguntando: e aí? E chega a hora que a gente não escolhe. Nessa noite, preparem-se para chorar. Ai, meu Deus. Nessa noite eu perdi um grande amigo. Muitos de vocês também. Um jovem luterano de 66, 67 anos. Foi atropelado lá pelas 6 horas da tarde ontem. Estava cheio de vida, andando de bicicleta, e à meia-noite faleceu. Quando eu sair daqui eu vou ter que fazer um enterro, não sei ainda o horário. O senhor Arlindo erro. O que, o senhor Arlindo? Mas era um jovem luterano. Era um jovem que, a qualquer momento que você chamasse, ele estava disposto a ajudar a igreja, a trabalhar pelo seu Senhor e o seu Salvador. Como eu falei, estamos todos em estado terminal. Pode ser agora, pode ser depois, pode ser amanhã, mas o que a gente tem que saber é que a porta está escancarada para que nós possamos estar com o nosso Deus. Isso é ser jovem luterano, ter essa certeza, valorizar, priorizar Jesus. Ah, senhor, pastor, mas eu tenho tanto sono, domingo de manhã, eu fico de noite acordado, quando eu vou em festas, quando eu saio. Priorize Jesus.
Ah, pastor, mas durante a semana em estudos bíblicos, tem tanto programa bom na televisão, tanta novela, tanto futebol. Priorize Jesus hoje. Ele disse: se você me defender, se você viver a mim no dia a dia, eu vou te defender lá em cima. E nós precisamos desse advogado, porque o diabo não descansa. Ele é um inimigo feroz que sempre está nos acusando dos pecados. E se Jesus não nos defender, nós estamos perdidos. Mas o jovem luterano conhece Jesus, conhece o advogado, e ele sabe que ele está todos os dias ao seu lado, porque ele veio com uma missão, e essa missão ele levou até o final, até o estar consumado. Está tudo quitado, está tudo pronto. Eu estou levando os teus pecados todos embora. Assim como fazia o bode emissário, lá no texto de Levíticos, do Antigo Testamento. Vamos ouvir o texto para relembrar? Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Jesus solitário, abandonado até pelo Pai. Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Grita: agora está consumado. Paguei, terminei, estou levando os pecados de vocês todos embora. Esse é o Deus que o jovem luterano conhece. Esse é o Deus que o jovem luterano serve e prioriza todos os dias da sua vida. Esse é o Deus que o jovem luterano quer imitar na sua vida. Nós temos um texto que fala sobre essa questão, onde Jesus pede que o imitemos. Vamos ouvir o texto? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Esse é o texto depois, quando fala de juventude. É um outro texto que fala de imitar a Deus. Vamos ouvir o que fala atrás. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. É isso que Deus agora espera de nós, jovens luteranos. Que sigamos os passos de Jesus, amando, perdoando, estando ali do lado, entendendo. Deus, Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Tanto odeia o pecado que vocês lembram quando Ele cura aquele cego de nascença? Ali tem um detalhezinho, às vezes os detalhes fogem. Diz que Jesus, quando vai curar o cego, Ele suspira. Ele suspira porque sabe que ali está mais uma vítima de Satanás. Criou o ser humano para ser perfeito, mas se há cegueira, é por causa do pecado. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele chora. Não chora de saudade. Ele chora porque ele sabe que a morte não é algo natural, mas algo que entrou no mundo por causa do pecado. E quando ele diz para Maria e Marta: não se preocupe, vocês creem em mim? Eu sou a ressurreição e a vida. E então ele, rindo com a morte de Lázaro, que aconteceu 4 dias atrás, e diz: Lázaro, vem para fora. Você crê em mim? É isso que ele pergunta para Maria e Marta. Você crê em mim? O jovem luterano crê em Jesus. Crê que Ele é o vencedor da morte e Ele é aquele que está ao nosso lado nos momentos mais difíceis, porque passou por tudo e nos ensina a viver esse amor. Ele é o sacerdote que tem todas as condições de estar ao nosso lado, por experiência própria de sofrimento. Vamos ouvir o texto de Hebreus que eu dei? Quem tem? Nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou.
Ele foi tentado da mesma maneira que nós, passou por todo o sofrimento. E é por isso que nós o amamos, nós o adoramos. É assim que vive o jovem luterano. E agora o texto que fala o que é ser jovem. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Alegre-se, vivam a vida ali onde vocês estão, mas sempre com olhos para ver Jesus, sempre conhecendo Jesus, sempre sabendo que Deus pedirá contas. Não se preocupem muito em ser famosos. Aliás, em fama, a gente, quando ouve os discípulos de Jesus, geralmente a gente ouve falar em Pedro, Tiago e João, não é? E quase não se ouve falar de André, já prestaram atenção? O André é o irmão do Pedro. Né? Pedro, o intrépido, que pega a espada e diz que vem o primeiro. Só que ele era meio ruim na espada, né? Ele era pescador, acertou só a orelha. Todo mundo te abandonou, eu não. Tiago é aquele que é o líder depois, é aquele filho de Zebedeu que, quando não recebe Jesus numa das aldeias samaritanas, diz: ó, Jesus, quer que a gente peça para o Pai para mandar chover fogo no céu? Calma, Tiago, calma. E João, discípulo amado, aquele que quando ninguém tem coragem de perguntar algo para Jesus, aí você pede: ei, quem é que vai trair? Pede lá você. Mas e André? Já notaram que André quase não aparece? Quando aparece, ele está levando alguém a Jesus. Ele era um dos discípulos de João Batista. E quando conhece Jesus, a primeira coisa que ele faz, diz a Bíblia, foi e levou primeiro o seu próprio irmão a Jesus. Ele vai chamar Pedro. Pedro, conhecemos o Cristo. Depois, está todo mundo com fome, desesperado, e Jesus diz para o Felipe: ei, Felipe, vamos alimentar essa multidão. Vai, como? Não tem dinheiro, são mais de 10 mil pessoas, 5 mil homens. É André, que vai lá, encontra um menino com 5 pães e 2 peixinhos e o leva até Jesus. Um pouquinho antes de Jesus ser morto, as multidões estavam ali com ele, ouvindo seus ensinamentos, e tem um grupo de gregos, de estrangeiros que quer também conhecer Jesus, procura o Filipe. Filipe não sabe o que fazer. André leva eles a Jesus. Olhem só, um homem que quase não tem destaque na Bíblia, mas quando aparece, está levando alguém para Jesus. O jovem luterano, ele sempre está levando alguém para Jesus, e levando Jesus para alguém. Isso é ser jovem luterano. Viver a vida com gratidão, com alegria, sabendo que Jesus passou por tudo o que passou para nos ajudar, para nos orientar, para mostrar que Ele entende cada um de nós e para pagar a dívida de toda a nossa culpa, nos fazendo novamente filhos de Deus, jovens luteranos que levam as pessoas a Jesus para que elas vejam, para que elas conheçam, para que elas sejam salvas. Seu Arlindo levou muita gente para Jesus. Vou terminar por aqui. A gente falou muita coisa sobre o que fazem, como o jovem luterano vive, e eu gostaria de resumir numa única palavra o que é ser jovem luterano: é ser cristão. Que Deus os abençoe, jovens luteranos cristãos. Amém. E obrigado pela oportunidade.